Olá, excelentes mulheres, tudo bem, meninas? Nós estamos aqui começando mais um momento do nosso Pode Mulher. E Mulher Pode, e nós estamos trazendo duas convidadas, Andréia Lopes e Sandra Messias, para conversar conosco. Andréia, que é gestora pública, perita criminal, empresária, mãe de 3, vó de 2, que ainda tem 3 filhos pets, certo? Não sei como dar conta de tudo isso, ainda é esposa de um dos maiores criminalistas de Pernambuco. Sandra, que não fica muito atrás. Sandra Messias, atleta, assessora de um escritório de advocacia, que até para chegar aqui tem uma história incrível, imensa. Mãe de apenas 10 filhos, sendo alguns do coração. E ela não tem pets não, ela tem um mini zoológico na casa dela. Mas eu vou passar aqui a bola agora para as meninas, para elas me dizerem um pouco, falar um pouco delas. Tudo bem, meninas? Tudo bem, tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Bem, eu sou uma pessoa que deu conta de muita coisa realmente. Mas como eu consigo dar conta disso? Colocando limites. Limites como? Eu vou tentar fazer o que eu consigo e não me cobro muito por isso. Porque eu acho que todas nós temos nossos limites e não devemos ultrapassar eles para agradar ninguém. Então assim é que eu dou conta disso tudo. Ser mãe de 3 e associar essa vida num trabalho como perita, como gestora pública, e como fazer, como dar conta para criar esses filhos, não foi fácil, eu acredito. Não, não foi. Aí vai conversar um pouco mais sobre isso. Pronto. Sandra, como é que é essa história aí? Gente, a gente mulher, né, tenta fazer tudo ser parmã, né? No meu caso, eu trouxe, tenho 5 filhos, né? E mais, eu paguei 5, mais 4 adotivos. E fora, assim, meus bichinhos, né? Que não fica fora. E a minha vida é essa, eu comecei de baixo mesmo, mas tô aqui para mostrar às mulheres que não desistam, como eu não desisti. Quem vê close não vê corre, né? Não, não. Eu acho muito interessante que as pessoas costumam ver a gente sempre está super maquiada e ninguém sabe que horas que a gente acordou, o tempo que a gente teve que dispor para dizer assim, não, eu não vou sair de determinada forma, eu vou sair bonita, não porque alguém acha que eu vou estar bonita, mas porque eu quero me ver daquele jeito, né? Então assim, na vida, às vezes a gente passa por bastantes atropelos para poder chegar aonde a gente chega. Porque para muita gente onde nós estamos é pouco. Sim. Né? E aí, uma de vocês disse uma frase agora há pouco que era o seguinte, a Andréia falou assim, sua origem não define seu destino. E ela falou, isso é um tema para um podcast que a gente pode fazer com várias mulheres em suas origens. Sim. E aqui elas se propuseram na vida. Então é importante, porque o que para a gente, a conquista da gente é forte, é latente. Para muita gente pode ser muito pouco, muito vazio, pode não ser nada. Para muita gente ser uma professora pode não ser nada. Para mim foi uma conquista de um sonho de uma vida, quando o que eu queria ser era ser como as minhas 2 mães. Mas o que é que eu acho, não interrompendo, que muda aí? Você não tem que conquistar algo que para alguém seja alguma coisa. Essa necessidade, principalmente que algumas mulheres têm, de agradar, de atingir, de ser o que alguém quer que ela seja, está errado. Você tem que ser o que você quer. O que você considera que é bom para você. Você tem que ficar bonita se você quiser. Se você também quiser sair um dia sem ser maquiada, você sai. A beleza da mulher, eu acho que ela está no seu bem-estar. Eu não vou usar uma roupa porque alguém acha bonito. Eu não tenho que usar uma roupa que eu me sinta bem. Isso. Então, por exemplo, você anda no meio, por exemplo, eu ando muito ao lado do meu marido. Meu marido é advogado. 90% das mulheres que andam perto dos maridos se vestem como eles. Por quê? Porque a sociedade, a família quer impor que você se vista como é correto por estar ao lado dele. E eu já vi muitos olhares para mim diferenciado, porque meu marido é o único que anda de terno e gravata todos os dias. Mas nem todos os dias eu quero andar social, clássica. Tem um dia que eu quero sair de calça jeans e camiseta. E eu saio. Isso. Eu saio e eu tenho uma vantagem.
Meu marido não me põe nada. Do jeito que eu quero sair, eu saio. Mas essa vantagem, talvez, que você tenha, seja, eu acredito, talvez não, seja sempre, da personalidade que você exerce. Sim. Então, quando você tem uma personalidade forte, você é uma mulher forte, você define para aquela pessoa: olha, o seu limite vai até aqui. Porque aqui é o meu limite, aqui é o que eu gosto, e daqui você não passa. Até porque você disse uma palavra aí, uma mulher forte. Todas as mulheres que se tornaram fortes, elas não tiveram outro caminho. Ela é aquela história, engole o choro e segue em frente, porque não tem ninguém para ficar por lá para não ser tu mesmo. Então, quando você se acostuma a isso, que no meu caso eu criei três filhos sozinhos, por opção, tem hora que tá você e você. Você não tem para quem ligar, você não tem para quem pedir ajuda. Quem decida não há uma rede de apoio. Você tem que decidir. Eu nunca tive rede de apoio. A minha rede de apoio hoje, além do meu marido, claro, meus filhos que são homens e mulheres já formadas, é Sandra. Eu nunca tive uma família que me ajudasse. Não. E vira. Você sempre teve sorte, você sempre foi uma mulher forte. Você sempre conseguiu tudo que quer. Mas ninguém sabe a quanto. Eu acredito também, André, que assim, a gente se define, a gente mulher forte. Por que existem mulheres frágeis? Talvez essa mulher tenha passado por uma... Ela não tenha precisado passar o que você e eu passou, né, Sandra? Ela não tenha a síndrome de Cinderela. Exatamente. Ela tem a síndrome, ela acredita que é uma princesa e está esperando o príncipe cair do castelo. Sair, aparecer no castelo, salvar ela, como você disse há pouco. Né? Eu gostei muito da fala, né? Que nós não estamos num castelo esperando um príncipe, não. Né? Nós estamos aqui, não temos a síndrome da Cinderela, não estamos num castelo esperando por um príncipe que nos resgate. A gente pode até querer um príncipe para andar a cavalo um dia de sol legal do lado da gente, para a gente sair, curtir com ele, mas para salvar a gente numa torre, não. Né? Pular, matar o dragão e sair correndo. Não vai ter. O que acontecer que a gente pula da torre, quebra as pernas e sai correndo. Até porque, por causa desse príncipe, a gente é muitas mulheres, eu nunca tive essa síndrome de Cinderela, não sei porquê. Mas algumas mulheres, por achar que encontraram esse príncipe, e aí a gente vai ficar Diana Hickman, que não deixa de ser um príncipe, que o rapaz é bonito, é uma pessoa bem sucedida. Essa projeção de príncipe. Isso, né? Então, essa projeção de príncipe que nos dá uma falsa sensação de conforto, uma falsa sensação de sucesso, mas por trás há o abuso, o ficar calada, porque você não tem opinião própria, você vai ter que fazer o que ele determina, o que ele acha que é correto você fazer, você tem que ir até onde ele considera que você deve ir. Você é capaz. Você não pode usar o cabelo do jeito, porque você não tem mais aquela idade. Você não pode começar a fazer um novo curso, porque você não vai ter tempo de acabar, porque você já é velha. Não pode ganhar ou perder peso. Então, começa. Eu pensava muito nisso, tanto que André hoje está quebrando esse tabu. Porque eu sempre dizia, eu fiz até a quarta série. Sim. Em 79. Nossa. De 79 para cá, eu fiz só trabalhar e eu vim de uma família tradicional. Você não pode se separar. Ele é seu marido. Você tem que fazer tudo o que ele quer. Isso. Você não pode contrariar seu marido. Então, quando chegou na hora de eu fazer, olhar para mim e olhar para 4 filhos na época, que o outro eu estava em gestante para sair dessa situação, eu disse, eu tenho 4 filhos. Sair dessa situação porque você tinha determinado que eu ia sair daquela vida que eu passava. Né? Aí quando eu disse, poxa, eu estou com 4 filhos e um na barriga. O que eu vou fazer? Aí eu saí. Mas como foi que eu saí? Eu saí de uma rua e fui para outra, porque eu não tinha apoio da minha família. Eu não tinha apoio da minha mãe. É seu marido. Ô Sandra, desculpe me atrapalhar, mas eu não sei se você se identificou nesse processo de que muitas mulheres, elas me procuram, porque antes eu me sentia só. Antes eu achava que aquilo que tinha acontecido era só comigo.
que eu era única naquele processo e muitas vezes me senti culpada. Mas eu não sei se aconteceu isso com você da seguinte forma: a família não deu apoio, você teve que separar, né? E você achar assim que você era inferior, que você era incapaz, que você estava só. Você estava errada. A família não apoiava uma mulher divorciada. Porque se pra mim, né, em 2016, eu sofri um julgamento terrível, em que ano nós estamos nessa sua história? Só uma detalhe. Eu fui filha de mulher desquitada. Quando o divórcio não existia. Sim. Minha mãe se separou do meu pai por traição, que era um homem riquíssimo. E minha mãe abandonou todo o conforto que tinha para se reencontrar na vida quando começou a fazer a faculdade de psicologia. Inclusive ele foi contra. Então nessa época, a mulher desquitada tem uma marca. Minhas amigas da escola não podiam ir na minha casa porque eu não tinha pai. Minha mãe morava só. Além de tudo, minha mãe ainda era psicóloga, que na época era considerada uma profissão contravessora. Do comunismo. Por quê? Porque tem um questionamento, a contestação. E a mulher nessa época não podia contestar. Ela simplesmente aceitava. Como é que você vai trazer pessoas à luz, reflexões, introspecções, você sendo uma mulher? E o que acontecia? A mãe das minhas amigas não queriam que ela frequentasse minha casa para não sofrer essa pressão de ver que existia o outro lado da coisa. A influência, né? Exatamente, e virar rebelde. Então nós éramos muito prejudicados, vamos dizer assim, por causa disso. E isso não me fez não ter coragem de acabar um casamento que eu achava que não dava certo. E nem nunca me achei menor do que eles não iam na minha casa. Eu tinha pena delas, que elas não iam. Porque elas viviam dentro de uma redoma que não era o mundo que se vive. Então, quando eu deixei também o meu marido, eu sofri uma pressão imensa, inclusive da minha mãe, que tinha sido escutada. Porque era um bom marido, era um bom dono de casa. Eles sempre são, né, Andréa? Sim, mas isso sustenta um casamento. Não, as pessoas sempre disseram, porque não, a questão, primeiro casamento, qualquer relacionamento, namoro, relacionamento que for, ele tem que se entender que tem uma linha, é um acordo, é um contrato. Se para uma parte não está bem, acabou. Não necessariamente tem que ser abusivo para que acabe. Mas o problema é a sociedade acha que os motivos que tem uma mulher. André, a gente falando fazendo essa abertura com a Andréa sobre a questão da mulher desquitada, entra você em 1900 e quanto no seu primeiro divórcio? O meu primeiro divórcio, eu acho que foi em 94, 96, né? E esse processo, como foi? Esse processo, primeiro eu fiquei com 4 filhos na barriga, né, Vivi? E tinha que correr atrás do leite deles, porque até então, como o pai dele era violento, ele começou a me perseguir. Aí eu fui trabalhar no bar, na beira da praia, né, no Bar de Melo, na época, lá no Janga, e comecei a tirar ali o sustento dos meus filhos do bar, à noite. Ele te deixou com 4 filhos, um na barriga, e não prestou nada de apoio, de trabalho, primeiro não tinha esse negócio de você botar na justiça e ter isso, a gente não tinha direito, né? A gente não tinha direito a isso. Então, eu comecei a trabalhar de noite no bar. E durante o dia, eu comecei a arrumar lavagem de roupa. Então, tinha 10 trouxas de roupa, que era lavagem de roupa, que existia nessa época de lavagem de roupa, e o bar de noite. Que hora você dormia? André, eu não tinha horário de dormir, eu tinha horário de trabalhar de 3 horas, 4 horas. Que horas que você dormia? Eu não tinha hora para dormir, eu tinha hora para me levantar, deixar tudo. E outra coisa, viu? Não tinha garnhão, era fogo de lenha, era tudo pronto. Não tinha recursos, né? Não tinha recursos, né? Hoje eu fico olhando que as mulheres têm como se libertar hoje. Hoje existe trabalho, antigamente não existia. Até então, porque eu não tinha estudo. Mas existia trabalho. Porque aí também você podia ser uma mulher que tivesse se acomodado para um sinal, usar todas essas crianças para estar pedindo esmola e para lá. Então, assim,
trabalho, eu acredito, se você me permite, sempre existe uma forma de você trabalhar e se sustentar. Você aí, seus filhos hoje são adultos, crescidos, formados, você hoje já alcançou alguns dos seus objetivos, tem outros projetos para alcançar? Não, quando eu chego na frente do espelho, eu não me reconheço. Aquela mulher que eu era antes, para a mulher que eu sou agora. E hoje, assim, eu tenho um companheiro que é mais marcante? Desculpe, fala do que companheiro. É mais marcante na minha vida. Fala do companheiro. Eu tenho um companheiro. Hoje, ele, o que eu dizer? Eu quero vestir essa roupa. Sim. Eu vou cortar meu cabelo de tal jeito. Ele disse, não corte, não. Aí eu disse, mas porque você era uma mulher e tinha um cabelo feito homem. Hoje você tem um cabelo grande. Hoje você pode ir ao salão. Eu não sabia que era um esmalte. Não sabia que era um salão. Não sabia que era um salão, que era um esmalte. E esse cuidado, Sandra, que você falou assim, que ele tem um cuidado com essa questão da sua feminilidade. Por que antes você não podia ter o cabelo grande? Porque meu marido me espancava, me puxava pelos cabelos. Ele chegava bêbado, dos bares da farra, entre aspas, e quando chegava em casa, era para brigar. Às vezes eu estava dormindo com os meninos, muitas vezes eu saí correndo com os meninos. E com quantos anos você encontrou o marido atual? Eu estava num período 42, 44 anos. Hoje eu vivo com esse meu esposo, né? E é uma pessoa totalmente diferente. Uma mulher pode? Pode sim, só basta ela querer. Pode? Eu encontrei meu marido com 55, amiga. Não, 55 não, 53. 53. Claro, sempre é tempo de ressignificar. Você, uma mulher, ter filhos, que antigamente o pessoal dizia, vai pegar o pacote completo? Pega. O meu pegou completíssimo, vai ter 2 netos. Vai assumir. O meu assumiu. E eu digo a você, sim. O meu assumiu real. Sim. Todos os meus filhos hoje são filhos deles. Filho dele. Todos os meus netos são netos dele. Onde, primeiro, eu digo a você, onde não cabe minha família, que eu considero meu filho e meu neto, não me cabe. Se não dá, não me coloca. Não. Se eu não entro. Não, ou tudo ou nada. Uma frase, ou calça de veludo ou bunda de fora. Meio termo não existe. Perfeito. Ou ele vai pegar um bônus e o ônibus ou não pega nada. Não concordo com aquela frase que diz, você casou com fulano, casou com a família dele. Não. Você casa com a família do seu marido ou da sua mulher se ele tiver filhos. Família é a última. Você tem pai e mãe como família enquanto você não tem família. Depois que você cria sua família é seu marido, seus filhos e seus netos. Isso. Uma família substitui a outra. Não é a parentela, né? A gente vê hoje ainda uma grande dificuldade dessa questão de parentela. E as pessoas não têm essa compreensão. Primeiro, né? Tem uma coisa que diz muito, mas sua mãe, isso eu digo que eu comigo da minha família, apesar de ter sido criada com vó. Mas porque sua mãe lhe criou. Você não pode dar nada esperando em troca. Não é porque sua mãe lhe criou que você tem a obrigação de levar ela nas costas o resto da vida. Não. Você cria a mãe, você cria seu filho pro mundo. Eu tenho 3 filhos hoje. Gratidão é algo que você tem ou não tem. E não é necessário ser grato. Você tem que levar aquela pessoa. Não, e você ter gratidão não liga diretamente que você tem que levar a mãe nas costas. Todos os meus filhos têm gratidão por mim e eu por eles. Mas eles não têm obrigação nenhuma comigo. Obrigação, não. Podem fazer por amor. Se quiser. Se quiser. Cuidado, por gratidão. Se quiser. Não está pedindo. Você tem a obrigação de fazer para o seu filho quando ele é de menor. Quando ele fica de maior, casou, você faz se puder. Primeiro você tem que pensar em você. Depois você pensa no resto. Até porque você é o eixo e a gente fala muito nisso. Você precisa olhar para dentro de você, para a sua necessidade, para o que de fato lhe faz bem. Porque se você cuida de você e se faz bem, você vai estar forte e bem para cuidar de outros. E outra coisa, um exemplo seu, um exemplo. Você hoje, a sua obrigação é sustentar a sua casa com o Celso e seus filhos. O restante, você ajuda se puder. Você não pode tirar dos seus filhos para dar a outra pessoa. Não. A obrigação, por exemplo, eu tenho 2 netos.
Eu não tenho obrigação para nada dos meus netos. Eu dou se eu puder, se eu tiver e se eu quiser. É assim, pra mim é assim. Entendeu? Então, quando você perguntou no início, como é que você dá conta de tudo? Impondo limites. Você não vai nunca conseguir abarcar o mundo, porque senão todos vão ficar bem e você não. Não é egoísmo isso. Não é. É prioridade. Você se prioriza. Seria autoestima. Você se prioriza como? Eu só posso dar voo a alguém se minhas asas estiverem boas para eu voar primeiro. Eu não posso dar uma asa a uma pessoa que ela vai voar alto e eu vou ficar embaixo olhando, tchau, eu te dei minha asa, fiquei aqui. Não. Nenhum parentesco, como você disse, parentela, filho, mãe, pai, neto, tem o direito de fazer isso com você. E você não tem que se sentir culpado por não poder fazer por eles. Primeiro você faz por você. Se você se fortifica e pode dar, você pode. Se não pode, você não pode, ponto. Concorda, Sandra? Hoje eu penso assim. Eu sou vó de três, né? 2 meninos e uma menina. Então eu achava na obrigação de fazer o meu neto, o que eu não pude dar à mãe dele, eu dar aos meus netos e minha neta. E a mãe dele estava onde? A mãe dele estava presente, sim, mas eu achava assim, o que eu não pude dar a ela, eu vou suprir na necessidade do meu neto. Então, meu neto pediu um brinquedo caríssimo, eu tinha que comprar esse brinquedo. Hoje eu não vejo assim. Graças a Deus. Hoje tem a prioridade eu e meu esposo. Isso. Se seu neto vamos sair, vamos. Eu quero sair. Então meu marido não diz assim, não, você não vai. Ele só diz assim, que hora você vai chegar? Tem olha, vê que legal, né? Que hora você vai chegar? Pronto, nesse mesmo caso, Paulo não é uma pessoa que não gosta da noite. Paulo não gosta de sair de noite, é dele, ele é reservado. Eu adoro sair à noite. Também. Eu adoro ir pro show. Eu adoro ir pra show. Eu nunca bebi. Sim. Eu nunca fui uma pessoa de beber. Eu não preciso, eu já sou uma ébria. Então, o que é que acontece comigo? Eu não gosto de ir pra um bar. Entendeu? Não tem sentido pra mim ir pra um bar. Eu não bebo. Eu tenho um sentido assim, de conversar, porque eu percebo que as pessoas aí, lá estão mais o que eu gosto muito de show. Eu adoro show. E eu não preciso de companhia. Aliás, eu não preciso de companhia para lugar nenhum. Eu sou a minha melhor companhia. Se a pessoa não consegue viver sozinha com ela mesma, ela não consegue conviver com ninguém. Ninguém vai suprir a sua solidão porque está acompanhada. Não, a sua solidão é você. Eu posso estar aqui numa roda de amigos, eu estou sozinha. Isso. Então eu aprendi isso quando eu morei sozinha. Eu vivi em alguns municípios que eu morava sozinha. Eu tinha meus filhos, ficava em casa. Você praticou a solitude. Completamente. Olha, eu me acostumei tanto que hoje é muito difícil para mim conviver com alguém. Eu me basto real. Menina, que mulher é essa? Onde é que ela estava até agora? Não preciso. Hoje eu sei, por exemplo, o que acontece? Você com a idade, você cria suas limitações. Sim. Eu tive uma Covid muito forte. Eu infartei. Então eu hoje, vamos dizer, eu não posso morar só. Se eu tivesse que morar sozinha, eu morava com uma pessoa que me acompanhasse. Se eu levar uma queda, eu não consigo levantar mais só tão facilmente, eu tenho limitações da saúde. Mais um exemplo, voltando. Então eu adoro o show. Sim. Roberto Carlos, Zezé de Camargo, Fábio Júnior. Eu me lembro que uma vez eu entrei num episódio, eu entrei com minha mãe no Chevrolet Hall, com um show. Quando eu entrei, ela disse, eu não vou ficar aqui não, tem muita gente. Eu disse, vai embora. E você vai ficar sozinha? Eu digo uma célebre frase, eu nasci só e morro só. Ninguém me morre acompanhado. Mas você sabe que isso não é tão fácil. Não. Não é por questão aí, agora a gente sai do adendo da questão mulher e entra no processo pessoa. Sim. Né? Ressignificar-se quanto pessoa. É importante disso ser trabalhado, né? Desse autoconhecimento que deve começar lá na infância. Você trabalhar uma pessoa para compreender, né, que há uma solitude, que há uma importância de se autoconhecer, de ser autossuficiente, de entender que pessoas são importantes para se relacionar, ter amigos, ter família, mas pessoas são importantes, mas pessoas não são imprescindíveis.
E isso não é imprescindível, você pode. Por exemplo, é uma coisa que. Por isso que eu acho que esse relacionamento mãe e filho tem que ser uma coisa muito saudável. Sim. Por exemplo, foi aniversário do meu filho agora em novembro. Sim. Você não vai almoçar com seu filho no dia do seu aniversário? Não. Ele vai almoçar com os amigos. Sim, nos vemos, seu lugar, né? Não, nos vemos 15 dias depois. Ele não tem essa obrigação de almoçar com a mãe dele. Eu não tenho essa obrigação. Nunca tive. Precisa aprender em ser essa mulher. Natal lá em casa, meus filhos sempre, principalmente o do meio, que é muito apegado a esse tipo de coisa. Não, mãe, Natal todo mundo tem que jantar junto. Sim. Eu não tenho essa tradição em mim. Eu fui criada numa família super tradicional, mas eu não tenho. Por quê? Eu acho que a liberdade é muito importante. Você almoçar comigo no Natal, ou no Ano Novo, ou no dia 10 de janeiro, no dia 20 de janeiro, é a mesma coisa. E são coisas que a sociedade impõe, mas não são valores. Não quero, aí eu quero meu filho comigo no Natal, contrariado, porque ele saiu com os amigos. E o resto do ano nem aí pra mim, né? Mas qual é a vantagem disso? Eu não entendo essa vantagem, essa necessidade desse. Não, porque meu filho tem obrigação, não, porque é meu filho. Sim. Não, isso não. Sim. Quando eu morava só, assim, não tinha um companheiro, sim, eu dizia aos meus filhos a vida toda, eu digo, eu quero trabalhar para um dia, quando vocês casarem, eu ir para um canto ficar. Um lugar legal. Ficar com pessoas da minha idade, que têm as mesmas culturas, mesmo pensamento. Não tem, o filho não tem que carregar a mãe. Eu penso assim em relação, inclusive, a meus pais. Não, nada obrigatório é saudável. Nada obrigatório é saudável. Então, eu chego no show de Roberto Carlos, eu digo ao meu marido, meu filho, olha, show de Roberto hoje quer pegar, sabe, o amor da minha vida e fica falando aí. Pois é, aí meu filho, qual presente que meu filho me deu, qual foi na época que eu morava com eles? Chegou um dia lá em casa, meu filho do meio, eu disse, mãe, eu disse, o que é isso? O ingresso em Roberto Carlos. Eita, eu não acredito que tu desse 500 reais no ingresso em Roberto Carlos. Eu disse, e quero que a sua tenha uma foto dentro, para só não vender na porta. Juro por Deus. Eu digo, pois eu vou ganhar a rosa, ganhei a rosa, já filmei. Aí hoje eu digo assim, Paulo, dia 10, não é? Tem um show, pronto, que eu fui, Fábio Júnior e. Não, Zé Camargo e Augusto. Ele fica em casa, eu pego meu Uber, vou pro show, do show eu volto pra casa. Amiga, tu quer se dar o filho, por favor? Sem nenhum problema. Nós estamos gravando e fiquem à vontade. Então, eu vou pro show e volto e não tem nenhum problema porque ele não vai. É verdade. Não existe isso, na verdade. É verdade. Não, minha filha, só me avisa quando for chegar, que eu tô no portão para abrir. Pra mim, isso é um relacionamento saudável. Sandra gosta, por exemplo, de sair para beber. O marido dela não gosta. De sair com uma turminha para beber. Ele não, e primeiro, quando eu saio com a turminha, é só mulheres. Aí ele vai-se embora. Mas por quê? Porque as individualidades têm que ser respeitadas. Você gosta de beber, vá beber. Você gosta de andar de bike, fazer trilha, vá fazer trilha. Mas isso também não quer dizer que o relacionamento, você também não tem um momento que vocês estão juntos. Porque imagine um cara que prioriza toda quarta-feira é o dia dos meus amigos, toda futebol. Aí eu toda semana vou dar um cafezinho, outro momento mais amigas. E aí? Onde é que tá esse relacionamento? Mas a gente delicada como eu sou, aí eu digo, delicadíssimo. Você vai pra onde mesmo? Quarta-feira com os amigos de pronto. Você vai quarta, quinta, sexta, isso. Vai todos os dias. Fica à vontade. Eu vou pegar minha roupinha e vou todos os dias vou embora pra casa. Tchau. Ninguém é obrigado a ficar comigo. Não, isso. Não há obrigação nenhuma, principalmente na nossa idade. E não tem mais filho. E agora vem uma perguntinha. Mulher forte assusta? Não. Tem certeza? Não, ela tem que ser. Eu acho que a pessoa tem que ver o que é que ela é capaz de fazer. Ela não assusta. Na verdade é o seguinte: mulher forte, ela seleciona. Ela não assusta. Ela não assusta. Ela seleciona o quê? Ela seleciona a companhia que ela quer. E ela não se submete a qualquer coisa pelo seguinte: até tem pessoas na minha família que são assim. Tem mulheres, para elas serem mulheres, ela tem que ter um homem. Mesmo que esse homem seja um embuste. Mas que ela diga às amigas, meu marido, eu tenho um marido. Essa cultura demorou muitos anos para se acabar. Não necessariamente que ela entenda que é o seguinte,
Existem mulheres que curtem ser solteiras e curtem ser casadas. Não é sobre isso. Olha, eu achei que nunca... É a questão de que ela tem que ser o chaveirinho do lado. E isso é meio... Não, eu acho que é assim, como eu estou dizendo. Eu acho que é legal você ter uma pessoa de mundo. Claro que é ótimo, é perfeito. Muito bom, né? Agora, eu mesmo, se você perguntasse a minha há 5 anos atrás, você vai morar com alguém do nunca? Nunca mais. Mas por quê? Pelo meu jeito de ser, eu acho que eu não encontraria ninguém que aceitasse. Essa submissão. Aí você vai dizer, não, Adel, você quer ser? Não é isso. Não, eu não quero ser, eu sou, né? Não. É porque quando você dá a você, primeiro, Sim. Tem uma frase sensacional. Como você descobre seus defeitos, ninguém vai usar eles contra você. Porque você sabe. Eu não estou dizendo que sou perfeita, não. E o abusador tem muito disso, né? Eu acho que o abusador ele faz ele de vítima, mas você não acompanha. Até o momento de você ir lá e pedir desculpa pelo que você nem sabe que você não fez. Porque a violência psicológica, ela paralisa, é melhor do que a física. Você vê, Casona Hickman é uma mulher rica, lindíssima, conheceu o mundo e não conseguia reagir. Não era violência física, era psicológica. E tanto que ela botava isso nos vídeos públicos e não percebia. E ela achava normal. Isso. Por quê? Boa casa, família feliz de margarina, mas todo mundo rindo, dorme todo mundo rindo, a gente sabe que não é assim. Enquanto convivência, você vai conflitos vão existir sempre, entre marido e mulher, entre mãe e filho, enfim. Qualquer convivência existe conflito. Por quê? Toda unanimidade é burra. Se está tendo unanimidade, alguém está apagado. Isso. Alguém ali está morto. Sabe o que me doeu bastante nessa história e me trouxe, né, um momento assim que eu parei e fiz um ao vivo. Eu vou parar agora e eu vou falar para as mulheres porque eu me identifiquei muito com aquela parte dela. Quando ela disse que ela vivia aquilo ali, ela não percebia, ela não entendia, porque eu fui abusada. E as pessoas ao redor, isso, minha rede de apoio. A minha rede de apoio, ela não existia. Porque quando eu chegava na casa de minha mãe e queria desabafar e queria falar, ela dizia, volte para casa, volte para o seu marido. Eu vivi, meu caso, eu me separei. Sabe quanto tempo foram ver que eu tinha me separado? 2 meses depois. Mas eu perguntava assim, cadê fulano? Eu dizia, viajou, era no interior, eu depois visitar a mãe. Eu criar coragem para dizer que eu tinha me separado. Eu me lembro que teve uma época que, quando Vinícius nasceu, o pai dele dizia assim, você mudou. Você virou uma mãe, você virou uma mulher, tem alguma coisa. Porque ali, já nos primeiros dias, né, eu lembro que tem um momento muito doloroso, que eu não falo muito sobre isso, eu acho que eu nunca falei nisso, eu falei uma vez à minha mãe. Vinícius, eu estava no resguardo de Vini, eu tinha trabalhado um bom tempo, tinha segurado, eu trabalhava com festas, e eu tinha segurado uns cheques pré-datados para justamente o período que eu ia ficar e tudo mais. Ele chegou na beira do berço, antes de trabalhar, eu olhando para o meu filho, ele disse assim para mim, você vai ter que trabalhar, vou fazer hoje o seu currículo e vou colocar no shopping, porque eu tenho contatos para você trabalhar na praça de alimentação. Gente, eu não sei como meu leite não secou naquele momento. Eu disse, como? Eu sou professora, por opção, no momento eu não estou trabalhando em sala de aula porque eu queria trabalhar produzindo festas, era uma coisa que estava me trazendo prazer. Eu podia fazer isso porque quando eu casei, a minha mãe disse, eu pago o teu aluguel, o quanto tempo você precisar. Então nós dois não tínhamos a responsabilidade já do aluguel, ou seja, era algo que a gente já não existia. Então já era algo que se podia dizer assim, olha, era a minha parte no relacionamento. E eu não via isso como um abuso, eu via isso como um acordo, era um acordo nosso, ele não ganhava tanto, eu também não ganhava tanto. Mas eu sempre trabalhava e naquele momento ali, eu com meu filho, com 30 dias, acho, não sei, eu chorei tanto. Aquele dia pra mim, eu era uma menina de 22 anos, eu ia fazer 23 anos. E eu chorava tanto, porque eu dizia, meu Deus, eu vou deixar o meu bebê com quem, aonde? E assim, eu ia trabalhar, gente, eu deixei ele fazer esse currículo. E tu foi? Não fui, porque a minha mãe disse, você tá o quê, louca? Porque nesse ponto eu era protegida. O que ela não queria era
ela também não entendia a toxicidade do que acontecia. Eu não conseguia explicar. Isso é normal, né? Isso. Porque eu não conseguia explicar, porque eu não entendia que eu era abusada. Porque como que você vai falar de algo que você não entende? E outra coisa, o abuso sem ser físico, Sim. A violência, o abuso sem ser violência física, há pouco tempo. Isso. Porque você chegar e você cortar o cabelo, e chegar em casa e o cabelo, meu Deus, que cabelo horrível. Porque se acontecesse comigo, que não acontece. Eu digo, o problema é seu, o cabelo é meu, que pagou Deus. Eu digo na hora, olha, seu cabelo tá horrível. Eu vou perguntar qual parte eu pedi sua opinião, não entendi. Pronto. Eu não pedi. Eu passei por uma fase já quando eu já tinha uma dependência afetiva, porque tudo isso é o abusador, que eu quero acreditar que não era narcisista, que era uma pessoa que era equivocado. Eu quero ainda acreditar, talvez eu ainda esteja nesse processo. Isso é muito bom. Eu quero acreditar que a pessoa não era um narcisista abusador. Eu quero acreditar que ele errou comigo e que não vai errar nas próximas histórias. Não tem nenhum abusador que não seja narcisista. Isso está intrinsecamente ligado. Já está ligado. Você falou aí quando você teve seu filho e ele chegou para você e disse que você ia trabalhar. Nessa parte aí, imagine a minha que eu contar. Eu sempre tive meus meninos em casa, era parto natural, era parteira. Não existia só o primeiro filho, maternidade, muito bem. Quando eu tive meu menino, que foi o Marcos, que foi o segundo, eu tive em casa. E no outro dia eu tinha que me levantar de resguardo, que não existia resguardo, e tinha que lavar roupa, para poder passar e trazer comida para casa. Porque ele saía para beber e ele tinha que comer. Comer a comida que ele não comprou. Comer a comida que ele não comprou. Se não tivesse, né? E se não tivesse, saía quebrando as panelas de barro. Panela de alumínio, era de barro. É porque nós vamos ter uma conversa tudo tá bom, sobre essas questões, porque são muito fortificantes. É muito forte isso, Sandra. Porque são processos em que a nossa idade hoje, eu posso dizer assim, nos permite não passar mais por esse processo, ainda que encontremos, ou melhor, nos blindarmos, selecionar, nós escolhemos. Porque quando a gente passa nessa fase de autoconhecimento, às vezes eu estava vendo os vídeos que o cara, eu não quero uma mulher de tantos anos que é velha, eu não quero não sei o que, quem te quer? Por que você não quer? Porque você não dá conta de mulher, uma mulher mais velha, você nem toca nela, porque ela sabe onde é que ela quer ser tocada. Tá bom, primeiro, quem disse que mulher tem que ser escolhida? Sim. Ela escolhe. Isso, eu que escolho. Eu acho que... Do jeito que você escolhe, eu escolho. Eu acho que o não, ele tem que ser respeitado. Sim. Mas o problema desses narcisistas abusadores é que eles, com uma mulher como nós, eles não conseguem manipular, eles não vão minimizar, então eles precisam de pessoas mais novas, mais infantilizadas, menos vividas, amadurecidas, que não entendem, né? Eu estou com uma mulher bem de perto, passando por umas questões de abuso, e que ela não entende nenhuma cadeia fez ela enxergar que ele era um abusador. O bichinho, ele apenas foi uma pessoa que não teve sorte, que teve que entrar para aquela vida e jogou ela também naquele processo. Eu olhava isso, escutava isso, porque o meu marido, o pai dos meus filhos, que era marido, eu olhava isso, poxa, o pai dele, a mãe dele morreu num acidente de barco e ele não teve pai nem mãe, foi criado pela avó. Então, você tem que viver com seu marido, e quando eu ia para a história dele, era uma pessoa que não teve pai nem mãe, né? Era uma pessoa sozinha que não tinha família, então estava construindo uma família, mas através daí da família, ele era um monstro. Primeiro, a mulher que se submete ao abuso tem a tendência, ela tenta justificar de alguma forma. De alguma forma. Foi porque ele apanhou do pai, foi porque o pai era abusivo, foi porque a mãe não serviu para nada. Nada justifica. Eu não posso. Vocês me disseram numa conversa fechada. É o jeito dele.
É porque ele é você assim. abre mão pra não ter conflitos. Você tem que abrir mão pra não ter. Olha, é melhor você não contrariar ele. Você não vai encontrar um homem igual a ele. Isso. Então, quem é que vai querer você com tantos filhos? E eles dizem, né? Tem uma mulher essa semana me dizendo que eu sou uma burra daquilo. Por que você está dizendo isso? Agora eu digo uma coisa. Porque tudo isso, o centro é você ter sua independência financeira. Vamos conversar sobre isso. Verdade. Que você... Ou às vezes não. Sandra Fortaleza fez com que ela... Mas a questão dela mesma. Mas eu estou dizendo, Sandra, a dependência financeira não fez com que ela continuasse nisso. Mas só para chegar até isso, ela passou horrores. Quem tem a dependência? Não tem a dependência. Porque Ana Rico, você diz, não tem a dependência financeira, mas tem. Porque quem tomava conta era ele. Então ela dependia dele para gerar o dinheiro dela. Ela era a máquina de dinheiro, mas ele gerava. Primeiro, ele nunca ia deixar ela saber a capacidade que ela tem de ir sozinha. Para sempre ela precisar dele. Por isso que ela não chegava perto dos negócios. Quando ela começou a chegar no escritório, ele começou a se desesperar. Por quê? A fragilidade dela estava acabando. Quando acaba a fragilidade, acaba o domínio. Isso, e aí eles então, ele não quer que ela vão manipular os outros, porque contra você, porque agora ele não consegue mais, então ele vai chamar outras pessoas para convencer você. E é isso que aconteceu com a Ana, que aconteceu comigo. Usar as pessoas em volta, mas veja bem, para que você acredite que você está errado, que ele é a melhor coisa da sua vida. O narcisista, quando não consegue dominar você, ele tenta dominar as pessoas ao seu redor para que elas botem na sua cabeça que você é errado, ele é o correto. É verdade. O domínio dele, quando não é direto, é indireto. Ele deixa você em xeque o tempo todo. Você é frágil. Você fica em xeque. Você tem que ter uma estabilidade emocional muito grande. Quando você não tem, aquilo é minado por uma religiosidade. E é difícil você ter uma estabilidade emocional sem ter a financeira. E é possível ressignificar a vida depois de um relacionamento abusivo? O exemplo está aqui. É sim. É uma mulher que saiu do nada e hoje, vamos dizer assim, é onde eu digo. Que quer e precisa. Não, é onde eu digo. A sua origem não define seu destino. De onde você vem não define até onde você vai chegar. Amiga, fala isso olhando para a câmera. A sua origem não define seu destino. E de onde você veio não vai limitar onde você pode chegar. Isso só vai depender de você. E você primeiro se blinde. Bota o objetivo e siga a sua meta. Deixe falar quem disser que você não vai chegar. Que você faz o seguinte, tu diz assim: se eu chegar, eu te ensino como faz. E tu vai chegar. Tu vai chegar, porque depende de tu. Agora não vai dar ouvido a quem não chegou. Porque o derrotado não precisa ser derrotado sozinho. Pela incapacidade dele, ele acha que todo mundo é incapaz. Até porque o ser humano tem um hábito de medir os outros pela régua dele. O que ele é capaz de fazer, ele acha que todo mundo é. Então, por exemplo, muito desconfiado deve ter sido um ladrão. Porque como ele roubou, ele acha que todo mundo vai roubar também. Um homem que foi traído, vamos dizer na popular, que foi corno, toda mulher para ele é uma prostituta, porque ele acha que como uma foi, todas vão ser. Então você tem que se limitar ao seu pensamento, ao que você considera correto, o que você quer para a sua vida. Sai, por quê? Você tem que suportar o processo para chegar no objetivo. O único lugar que trabalho vem depois de sucesso é no dicionário. Primeiro você trabalha, depois você alcança. É assim. Não pense que é de outro jeito, que não é não. Você, para ter o que os outros não têm, você tem que fazer o que os outros não fazem. Enquanto o cara está dormindo, está bebendo, tu está estudando para passar no concurso. Daqui a 8 anos tu está empregado, estabilizado, esse cara está, desculpa a palavra, na merda. Porque a idade chega para todo mundo. E isso não tem por ninguém para. Nós estamos vendo muito aí, muitas mulheres, as salas de aula cheias de mulheres. Há mais ou menos 10 anos eu já dizia isso. As salas de aula cheias de mulheres, as mulheres se qualificando e os homens com o mesmo pensamento, poucos, né, se qualificando. Aí hoje a gente vê a quantidade de mulheres, né? Na política. Isso, as mulheres têm que ir para a política. Isso. Não há nenhum economista melhor do que a mulher. Não há nenhum economista melhor do que a mulher. Não há uma pessoa que saiba mais gerenciar qualquer coisa do que uma mulher. Que gerencia casa, filho, marido e trabalho. O homem não gerencia não. O homem chega para tu e diz assim, toma dinheiro.
Quem sabe como faz é tu. No E dia a que a mulher, dá conta do miudinho, no né? dia que a mulher tem consciência Isso, do você seu pode. valor, do seu valor, intelecto, financeiro, administrativo, físico. Não estou dizendo uma corrida com o homem, claro que o homem vai ganhar. A Eu gente tô não tá falando- falando de força, Não, eu tô nem falando. uma régua para medir os dois. Até porque eu acho que num relacionamento pode ser É uma empate disputa. igualdade. É o seguinte, Isso. tu estás andando, tu está cansado, eu te empurro. Sim. Quando chegar lá na frente, você me empurra. É assim. Isso. E aqui, meu marido é um homem renomadíssimo. É um homem que tem 500 diplomas. Tudo no mundo. Isso pra mim não é disputa, não. Isso pra mim é orgulho. Isso. Eu quero que Porque tenha você está mais. construindo os seus. Eu quero que eu Você tenha tem os mais. seus. E a sua história precisa ser respeitada. Eu quero que ele tenha Né? mais. Eu, quando puder fazer para ajudar ele a ter mais, lógico, porque ele me incentiva a ter mais também. Exato. Eu estou na minha terceira formatura, desde que eu estou já fiz 2. Ó, E ele fala, vai, faz. Então, Paulo, eu tive uma sorte imensa, e ele também, né? Claro. Claro. Eu também não me acho em qualquer lugar, né? isso. Vamos combinar. O negócio ficou Não correto. foi né? uma reciclagem. Não, foi Paulo, Ninguém foi é. achado no É, livro. não. E outra coisa, se eu nasci em lixo, eu não perco pra basculho, não. Eu digo, Eu vi do lixo, eu não pois é. não. Não, agora, por quê? Nós respeitamos a individualidade do outro, nós somos pessoas completamente diferentes. Nós temos hábitos diferentes, histórias de vidas diferentes. Mas a gente Hábitos, horários, tudo, lugares. tudo. Mas Meio, respeito, tudo. não é? Mas a gente respeita o que é um e o que é o outro. É como, por exemplo, Sandra passou por todo esse processo. Hoje, Sandra tá com alguém? Tá só? Tá com alguém? moro, sou Sim. casada, meu marido, graças a Deus, que não teve filho, Sim. né? Adotou meus filhos, meus netos, como dele, fora meus bichinhos. Lógico. Nós duas somos o maior Sim. exemplo real Ah, que tem cuidado, nada representa. massa. E aí, nessa sua história, você já parou pra pensar, assim, só pra gente concluir, é possível ressignificar? Você me fala isso na sua fala, na sua história, né? E não se permitir, então, quando você, uma mulher mais madura, conhece o homem e se posiciona, ainda que ele quisesse ser abusador, né? A gente tiraria da nossa vida. A gente não permite não há lugar, né? Não é? Eu costumo contar uma história muito rápida, que eu digo assim, a primeira discussão que eu tive com o Celso, eu fui, voltei e fiquei louca, esperando, e aí ele não dizia as palavras mágicas, sua louca, doida, desorganizada, estressada, você precisa de um psicólogo. E eu voltava esperando e ele não disse aquelas palavras que eu era acostumada a ouvir. Então, quando eu disse, eita, tem alguma coisa, né? A gente divergiu a primeira vez e não teve a agressão, que eu era tão acostumada a acontecer aquilo que não entendia por abuso. Então, tem muita mulher que é acostumada a ouvir qualquer coisa. É friuíli, é feia, ninguém vai te querer. E outra É. coisa, Gente! em qualquer situação, um empurrão, qualquer ato violento, Isso. pare ali. Isso. Ali não vai parar. Dali não dá pra seguir. Outra coisa, depois que fizer a primeira vez, não Só acredite aumentar. que isso. Ah, me desculpe, chega com um buquê de rosa amanhã, eu tenho isso aí que Chega. dá uma limpa escultura pra mulher. Isso. E a mulher aceita, cada mulher do seu tamanho. Tô julgando quem faz. Aceite e deixe depois, aceite a limpo. Não tô julgando quem faz. Só que esse não é o melhor caminho. Pode ser até na hora. Isso. Mas depois, eu quero, por exemplo, uma coisa que eu tenho muito orgulho na minha vida. Todas três aqui temos. A gente faz parte da mesma falange aqui. É de se olhar no espelho. Primeiro, a gente saber que nunca passou por cima de ninguém para chegar onde chegou. Segundo, a gente nunca se vender. E mulher se vende, e vende fácil. Toda mulher quer se vender, arruma um comprador, independente da idade. Homem é bicho de caça. Se você der um preço, ele vai Não, pagar homem é o bicho de preço. caça. Não tem jeito, é perdido. Ah, você está justificando a traição do homem. Não. Mas a mulher que quer que o homem, ela consegue. Só se ela não quiser. Já é diferente. O homem consegue a mulher se ela quiser.
A mulher, de qualquer maneira, ela tem mais cuidado com ela mesma. Homem não. Não tem. Pode saber que não tem. Ele quer caçar. Não. Se você quiser um homem, pode, só se ele fugir. Mas se você cercar ele no ambiente, ele não sai. Não sai. É pauta para a próxima. Meninas, eu sou imensamente grata por e a essa gente oportunidade. Foi muito Sabe bom. por quê? O maior objetivo que eu quero que a gente tenha aqui é salvar vidas. Isso. E a gente salva vidas dando exemplos. Na prática e não na teoria. Elas têm que olhar pra gente e dizer, elas conseguiram, por que a gente não? Isso. Tem pessoas aqui de portes diferentes, de raças diferentes. Isso. Só tem uma coisa que todas as três aqui é a mesma coisa, mulher. Isso. E a Raidé você também é. É. Independente da idade, independente de se é gorda, se é baixa, se é alta, se tem filhos, se tem cachorro, gato, papagaio, periquito, é mulher do mesmo jeito. Se valorize. Sempre, mas eu já estou, não tem, não estou estudando também, também tem não. Porque eu estou aqui. Com toda essa bagagem que você tem, com todos os traumas que a gente tem, de infância, de primeira família, de segunda, a gente está aqui, tudo ressignificado, principalmente realizada e feliz. Esse é o principal objetivo. Nós aqui somos realizadas. Ou já está casada, estamos. Se amanhã a gente não tiver mais, a gente vai estar realizada do mesmo jeito. Porque a gente não depende de ninguém para ser feliz. A felicidade é nossa. É aqui dentro, não é fora não. Se tiver fora, beleza. Se não tiver, não se submeta a abuso. Não se submeta. Você não merece ser abusado. Você nunca é culpada por ser abusado. Nunca. A culpa é dele. A vítima é você. Você não é louca, não é doida, não é surtada. Não é. Ele está fazendo você acreditar nisso. Não se deixe levar. E estamos nós três aqui, Vivi. Tem o SOS Mulheres que está aberto para qualquer mulher que precisar. Inclusive judicialmente. A gente está aqui à disposição de qualquer mulher abusada. Qualquer uma que precise conversar, que não queira aparecer, não importa. A gente está aqui, se você não tem uma rede de apoio, como muitos de nós não tivemos quando precisamos, vocês têm, e somos nós. É só aproveitar. Sandra, só mensagem para as mulheres. A minha mensagem para as mulheres é que ela se valorize. A partir do momento que começar a se valorizar, vai ver que vai ser tudo diferente. Dentro de casa, com o filho, com os netos, porque muitas vós traz os netos como fosse filho, então abre mão de ser feliz, de viver uma vida abertamente, viajando, saindo, porque traz o compromisso que é do filho para ela, porque tem que dar comida neto. Se a gente for andar em comunidades carentes, vai ver muitas mãe e vó que está se prendendo ao neto e a filha ou o filho está aí. E ela volta a se regredir àquele passado junto com o neto. Então você diz para essas mulheres? Eu aprendi, eu amo meus netos, mas primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Então, amo meus netos, adoro meus filhos, mas primeiro tá no meu eu. Primeiro porque eu dei uma viravolta na minha vida. Hoje eu sou outra pessoa, hoje eu sou outra mulher. Hoje eu posso chegar na frente do espelho e me olhar. E antes eu não me olhava. Eu chorava. Até eu, calada, junto com esse meu marido, eu choro ainda quando eu me lembro de tudo que eu passei. Hoje eu não desejo para nenhuma mulher. Seja vocês primeiro, segundo vocês e terceiro vocês. Que o resto a gente olha e supre com a necessidade que a gente tem, que é a força do trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Sandra. Muito obrigada, Andréa. Mulher sempre é emoção. Nós somos emoção. É disso que o SOS hoje se nutre. Um dia eu precisei ser amparada e nasceu o SOS Mulheres. Hoje a gente acompanha mulheres e conhece mulheres e hoje já mostra mulheres que dão força a outras mulheres. Mas seja um recado, viu? Não deixe nunca a emoção suprir sua razão. Isso. Vá pela razão. Chore, lava o rosto, toma um café e vá se A gente é emoção, a gente chora, a gente ri. Se chorei, ou se sorri, importante é que emoções eu vivi.